Olá, bem-vindos de volta. Esse é o segundo vídeo da série sobre evolução da linguagem e complexidade linguística. No primeiro vídeo, a gente definiu o que que a gente entende, o que que se entende por língua, por linguagem, para a gente poder, vamos dizer assim, se aprofundar em questões relacionadas a esse objeto. Então, a gente viu no vídeo passado que existem umas características fundamentais, né, segundo a biologia, que definem, sobretudo o trabalho baseado no trabalho do Fitch, que definem o que é a linguagem: a arbitrariedade, a discretização, o deslocamento, a produtividade, a transmissão cultural e a dualidade de padrões. Depois de discutir esses termos, a gente viu três componentes fundamentais da estrutura da linguagem, ou seja, os signos, né, os sinais, a regra de interpretar esses sinais e a semiótica. Agora, para a gente poder continuar, a gente vai falar sobre. A gente vai analisar a linguagem do ponto de vista tentando unir esses dois temas do vídeo anterior. A característica, aquilo que caracteriza a linguagem e os três componentes principais para saber, para explicar como que a estrutura dos componentes da linguagem dá origem a essas características percebidas. Então, com relação ao sistema, dois conjuntos básicos de regras são importantes, né? A dualidade de padronização, primeiramente, porque toda língua que é falada, ela é composta por falada ou gesticulada, eu já falei disso no vídeo passado, ela é composta por um grupo de sons, né, que a gente chama de fonemas, e esses fonemas seguem regras sistemáticas e específicas de cada língua para se combinarem e formarem unidades significativas que a gente chama de morfema, que é a menor unidade com o significado. Esses morfemas, por sua vez, eles seguem outros conjuntos de regras sistemáticas específicas da língua para se combinarem em palavras e em sentenças individualizadas. Então, por exemplo, quando eu digo em português aquele que deve morrer, eu usei determinada classe de palavra, eu usei alguns morfemas lexicais, alguns morfemas funcionais. Mas como as línguas têm um modo diferente, então, por exemplo, na língua Bororo, que é uma língua falada no Brasil central, se eu quiser dizer aqueles que devem morrer, ebito modukare wug, esse conjunto de morfemas é bem diferente para formar o significado que corresponde ao português aqueles que devem morrer. Em outras palavras, a gente consegue distinguir dois conjuntos de regras sistemáticas, né, num nível abstrato. Haveria uma distinção entre as regras para estruturar os sinais, né, os fonemas, que são sozinhos, por eles mesmos, desprovidos de significado, e a gente tem as regras para estruturar os grupos significativos de sinais linguísticos, e, consequentemente, isso ajuda a explicar a característica central da dualidade de padronização nas línguas naturais. Agora, se a gente quiser combinar essas características, né, então a gente tem os sinais linguísticos e a arbitrariedade, né, que é uma das características. É crucial a gente notar que o primeiro conjunto de regras de estruturação, aquele que combina os sons da fala em unidades de significado, ele não é semanticamente motivado. Isso significa que não existe uma relação lógica entre os fonemas da palavra cão, e aquilo que ele denota, ou seja, o cachorro, a palavra cão, o som cão, ele não tem nada com relação ao pelo, ao tamanho, à forma daquilo que ele significa. E isso é o que dá origem à característica da arbitrariedade. Agora, com relação à estrutura linguística e à discretização. O segundo conjunto que combina as regras de estruturação, né, os morfemas, para formar palavras, ele já é semanticamente motivado em oposição àquele primeiro conjunto de regras, né, que combina os morfemas. Isso quer dizer que cada língua tem uma lógica particular para combinar esses morfemas e produzir um significado, de modo que os usuários dessa língua em questão vão imediatamente entender o significado de cada palavra a partir desse processo
de formação ou entender o significado da frase com base na ordem dos morfemas e como que as unidades produzidas pela combinação dos morfemas são combinadas. Então, embora a linguagem ocorra com fluxos contínuos de sons ou de gestos, ela pode ser analisada como unidades individuais de significados que são estruturados de maneira sistemática e específica de cada língua. E isso ajuda a explicar a característica central da discretização na linguagem. Uma outra combinação é aquela da semiótica linguística com o deslocamento e a produtividade. A cooperação entre esses dois conjuntos de regras de estruturação, ele ajuda os usuários da linguagem a comunicar ideias sobre coisas que não estão fisicamente presentes e que, na verdade, podem ser, não obstante, conceituadas claramente. Isso ocorre porque no nível fundamental do signo, né, utilizando a visão composicional, não há uma relação inerente entre os sinais de uma língua e as ideias que eles podem representar. Portanto, não há restrição sobre os temas sobre os quais os usuários da linguagem podem comunicar. Isso ajuda a explicar a característica central do deslocamento. Da mesma forma, né, como os morfemas podem ser combinados de várias maneiras para formar significados mais complexos, o número de combinações possíveis é praticamente infinito. Qualquer língua, né, ela pode continuar expandindo o número de ideias dentro do seu escopo comunicativo, e isso ajuda a explicar a característica da produtividade. Isso quer dizer que se você pegar qualquer coisa que já foi dita, ou todas as coisas que já foram ditas, é só você acrescentar mais uma unidade de significado e aí você tem uma coisa que ainda não foi dita. Então, é nesse sentido que essa produtividade, ela é infinita. Aí a gente tem a relação entre ambiente e transmissão cultural. Como um sistema de comunicação humana, a linguagem ela é interessante porque ela é uma ferramenta cultural. Eu comentei no vídeo passado sobre o livro do Daniel Everett, né, recomendei. Diferentes comunidades humanas, vivendo em diferentes áreas geográficas, elas desenvolvem culturas distintas, das quais as respectivas línguas fazem parte. Então a gente sabe que existe, num nível bem profundo, uma relação bem interessante e complexa entre linguagem e cultura e linguagem. Além disso, existe a ideia, né, desde 1997, de que a linguagem ela é única porque ela é tanto parte da cultura e, ao mesmo tempo, ela é um sistema para transmitir a cultura, né? Então, consequentemente, isso aí ajuda a explicar a característica central da transmissão cultural. Lembra que é uma das características da linguagem, uma vez que os seres humanos precisam aprender a língua nativa das comunidades onde eles nascem, para poder receber a cultura e depois transmitir elas. Existem casos raros, a gente sabe de alguns estudos que aconteceram, de crianças que não adquiriram a linguagem imediatamente, né, no período da infância, e que depois elas têm dificuldade e acabam não adquirindo a linguagem de uma maneira completa, por assim dizer. As crianças, elas aprendem com os pais, né, e os seres humanos transmitem a linguagem de uma geração para outra. Uma criança criada em isolamento, ela não adquire a linguagem, e isso não é uma coisa comum, assim, exclusiva dos seres humanos. Tem alguns estudos que mostram que os pássaros criados em isolamentos, eles aprendem a produzir sons, a cantar, mas o canto desses pássaros criados em isolamento é bem pobre em comparação àqueles que são criados dentro de uma comunidade. Agora vamos falar um pouco da linguagem animal, né? A gente falou um pouquinho no vídeo anterior. O termo linguagem animal, ele não é bem preciso, porque ele precisa que a definição de linguagem seja diferente, porque, como a gente viu, aquelas características fundamentais, a arbitrariedade, a produtividade, o deslocamento, etc., eles parecem não fazer parte das linguagens dos animais, uma vez que não existe um sistema único de comunicação animal que cumpra todos esses critérios, que tenham todas essas características, né? Ele serve, então, a linguagem animal serve como um conveniente coletivo para a comunicação como um todo, e ela permite a gente comparar esse sistema dos animais com aquilo que a gente chama de linguagem humana. Eu comentei num outro vídeo, né, que recentemente teve uma descoberta sobre uma relação estrutural da linguagem humana e da linguagem das baleias, mas
menos de um mês depois já saiu um artigo criticando, né? Talvez eu fale sobre esse artigo aqui. Então é importante a gente observar que os animais eles conseguem transmitir várias mensagens entre si, né? Por exemplo, os alertas de alguns primatas para expressar emoções como raiva, medo. Além disso, existem uns animais que se comunicam para localizar fontes de alimento, como as abelhas, as formigas, e bem como para expressar o desejo de acasalamento. Então, um termo mais preciso para linguagem animal seria comunicação animal. Pelo menos baseado em tudo aquilo que a gente sabe até agora, é um termo mais prudente. A capacidade comunicativa dos animais, ela não consegue igualar a sofisticação da produtividade da linguagem humana. Então, com isso em mente, vamos explorar um pouquinho a capacidade de comunicação dos animais, contrastando as características da linguagem humana, como a gente viu anteriormente agora e no vídeo anterior. E apesar das diferenças que a gente consegue estabelecer com relação à linguagem humana e à comunicação animal, existem também algumas semelhanças, né, nas características da comunicação animal com a linguagem humana. Os animais possuem seus próprios sistemas de comunicação únicos, né, sendo o mais próximo daquilo que os humanos têm, os chamados animais, né? Existem vários tipos de chamados, né, do grupo, por exemplo, os golfinhos, morcegos, várias espécies de macacos que têm chamados, assobios específicos, às vezes inclusive para cada indivíduo. Os chamados suaves, como são conhecidos, eles são usados no contexto familiar, no contexto íntimo, do grupo, como acontece em algumas espécies de pássaros, com os primatas e até no balbucio de alguns tipos de micos, né? Existe também um paralelo com a linguagem humana que é a chamada imitação vocal. Né? A imitação vocal ela evoluiu nos seres humanos, em alguns pássaros, os elefantes têm imitação vocal, os morcegos e os golfinhos. E essa imitação vocal ela é um resultado evolutivo da necessidade de usar sinais acústicos para manter certos vínculos individuais em sociedade de fusão-fissão. As abelhas, aqui eu estou me referindo no geral, mas talvez isso não se aplique a todos os tipos de abelha, né? Todo mundo sabe, é um inseto que vive em colônia, né? Que vive em um grupo, na colmeia, que tem a rainha, que é a fêmea fértil, e alguns machos e milhares de operários, que são inférteis. As abelhas operárias, elas são responsáveis pela busca do alimento, né? Néctar, pólen, e elas cuidam também dos filhotes, vamos dizer assim. Um etnólogo alemão chamado Karl von Frisch, ele teorizou que as abelhas comunicam a distância e a direção das fontes de alimento através de dois tipos de dança, né? A dança circular, muita gente já ouviu falar disso, e a dança do abano, né? A dança de abanar. Dessa forma, as abelhas exibem uma forma de deslocamento ao se comunicarem. A dança circular ela é realizada quando as abelhas encontram uma fonte de alimento a menos de 50 metros da colmeia. Elas voam, né, em círculos estreitos antes de inverter a direção, repetindo o movimento circular algumas vezes no mesmo local ou mudando para um outro local na colmeia. A dança circular ela comunica a distância, né, mas não a direção. A dança de abanar ela é realizada em forma de 8, né? E ela indica que a fonte de alimento está a mais de 75 metros da colmeia. A frequência das voltas varia inversamente com a distância do alimento, enquanto o trajeto reto indica a direção da comida em relação ao sol. Isso demonstra que o deslocamento e a arbitrariedade elas estão, de certo modo, presentes na comunicação das abelhas. Eu mencionei também no vídeo passado, né, os macacos vervês, ou vervetes. Eles produzem chamados de alerta específicos para diferentes predadores, né? Com a presença de leopardo faz com que eles subam nas árvores. A presença de uma águia, eles olham para cima e correm para os arbustos mais baixos. Quando eles veem uma cobra, eles ficam em pé sob as patas traseiras e olham ao redor. Esses chamados, eles exibem um nível de semanticidade, né, de significação, porque eles associam sons específicos ou gestos específicos a predadores específicos. Eles mostram baixa produtividade porque eles refletem apenas situações presentes e não eventos passados ou que possa falar de coisas que não sejam reais. Né? Tem uma história interessante, né? Um elefante que estava sendo estudado em 2006,
ele causou espanto nos tratadores ao conseguir imitar algumas palavras em coreano, né, que era a língua que tratadores dele, e ele fazia imitando isso, colocando a tromba dentro da boca e produzindo sons. Apesar de ser improvável que ele compreendesse o significado da palavra, isso mostra uma certa capacidade de imitação vocal. A gente, por exemplo, que fala português, que vive no Brasil, que viveu no Brasil, sabe disso, por exemplo, dos papagaios, né, das araras, eles conseguem imitar certos sons da nossa fala. Os elefantes também eles têm gestos complexos para expressar agressão e luto, como tentar levantar ou carregar elefantes doentes, elefantes mortos. Eles têm os chamados infrassons, né, que são sons de baixa frequência que podem viajar por quilômetros, né, na planície, permitindo uma comunicação privada, vamos dizer assim, em sociedades complexas de fusão-fissão. Os chamados em sociedades fusão-fissão, os elefantes adaptam esses chamados para manter vínculos sociais, né, como imitar som de caminhões ou de elefantes asiáticos quando eles convivem em ambientes mistos. Isso é bem interessante. Os golfinhos, né, que são altamente sociáveis e têm cérebros grandes em relação ao corpo, eles produzem uma variedade de sons que incluem cliques, assobios, zumbidos e até uma espécie de latido. Eles têm os cliques, que é usados para ecolocalização, ajudando na navegação, reconhecimento de amigos e inimigos e até a fugir de determinados obstáculos. Eles assobiam para manter contato com o grupo ao encontrarem outro grupo. Cada golfinho possui um assobio exclusivo, que é bem parecido com o assobio humano. A pesquisa sobre os golfinhos, ela avançou muito nos últimos anos graças a uma máquina que tem o nome de CHAT, né? C-H-A-T, que é Cetacean Hearing and Telemetry. Telemetria para escutar os cetáceos. E é uma máquina que grava e reproduz o som dos golfinhos e ajuda a decifrar a comunicação. Embora já se tenha estudado muito sobre a comunicação animal, falta muito, né? Muita pesquisa para entender como e por que existem, por exemplo, diferentes modos, por que surgem diferentes modos de vocalização. Uma abordagem é estudar o comportamento dos animais em grupos sociais coesos, né? Como os golfinhos e as baleias. Por exemplo, a comunicação das baleias orcas, né? Ela difere das orcas que são fixas em um lugar, elas diferem bastante das orcas que são transitórias, que vivem viajando, o que sugere uma espécie de existência de dialeto, se a gente quer, ou variações da fala que variam entre famílias, né? Isso, por exemplo, poderia ajudar a esclarecer também a existência de dialetos nas línguas humanas, para a gente entender por que essas variações ocorrem. A pesquisa continua explorando como imitar e manipular os sons vocais dos animais pode ajudar a entender melhor o significado das vocalizações que eles produzem. Tem um experimento com uma orquestra, né, imitando os sons de baleia, que atraiu bastante atenção das baleias jubarte, que é um estudo bem famoso, que sugere que o potencial da música como ferramenta entre humanos e animais. Então, o que a gente viu aqui até agora, né? Embora existam alguns animais que demonstram formas de comunicação complexas, a linguagem humana ela permanece única por causa da produtividade, da infinidade de combinações possíveis. Os animais eles têm a capacidade de alertar sobre predadores, indicar fontes de alimento, mas eles não podem formular frases abstratas, expressar conceitos sobre coisas que não estão presentes na realidade, ou tipo, esse predador tem um bico engraçado, ou se a gente colocasse um pouco de sal nessa comida ia ficar bem gostoso. Então, à medida que a tecnologia avança, novas formas de deciframento de sistemas de comunicação animal aparecem e talvez a gente vai chegar num ponto em que a gente vai conseguir descobrir que a gente não somos os únicos seres capazes de produzir uma linguagem complexa. Mas por enquanto, nós somos os únicos.